Essa é a Igreja Renovada. Mais do que um lugar de culto, somos uma família, com muitos irmãos, diferentes uns dos outros, mas com algo em comum. Fomos salvos e renovados por Cristo. E essa verdade nos torna co-herdeiros com Ele na glória. Juntos, seguimos firmes para cumprir a grande comissão que nos foi dada: levar o Evangelho. Com o mesmo propósito, vivemos uma vida renovada, por Ele e para Ele. Temos momentos de adoração, palavras que transformam, e desde cedo semeamos no coração das nossas crianças, ensinando-as a conhecer e amar a Deus para que no futuro possam construir uma sociedade mais pura e um mundo melhor. Para os adolescentes, um lugar de crescimento, aprendizado e conexão com o propósito de Deus. E, para os jovens, um novo momento, o início de uma grande expansão em Deus. Temos também um ministério especial para a melhor idade, cuidando com amor e carinho daqueles que nos inspiram com sua sabedoria e experiência. Pela TV, estamos levando a verdade de Cristo para toda a cidade. E através da internet para o mundo. Venha fazer parte dessa família. Igreja Renovada. Uma igreja viva para o Deus vivo. Olá, povo de Deus! Está começando mais um Deus Tem o Melhor e hoje tem muita coisa especial para edificar a sua vida. Tem palavra, tem ação da Fundação Afif Arão no interior do nosso estado e muito mais. Fica com a gente até o fim, porque Deus tem o melhor para você hoje. E para começar com o coração no lugar certo, vamos juntos buscar a presença do Senhor. Silencia aí por dentro, abre o coração e vem com a gente para o devocional. Um rei, vendo sua fé sendo provada, cercado por inimigos, ora a Deus e mais de 185 mil soldados inimigos são mortos. Essa é a história que nós iremos contar hoje. Shalom, queridos, graças e paz, meu nome é Bruno e hoje eu estarei trazendo um devocional para vocês sobre o rei Ezequias. A Bíblia conta, em 2 Reis 18, que havia um reinado onde havia um rei chamado Ezequias, que ele liderava a tribo de Judá. Mas também havia um rei do Império Assírio chamado Senaqueribe, que era considerado um rei muito tirano. Ele, por sua vez, havia derrotado vários e vários outros reinados que eram do rei Ezequias. E em uma situação, o rei Ezequias vê o seu inimigo se aproximando, ora a Deus e pede que Deus o livre da tribulação e da guerra que aquele inimigo ele tem tramado contra ele. Este inimigo era Senaqueribe. Senaqueribe era conhecido como ser um rei muito tirano. Ele era conhecido por ter um exército gigantesco e sempre ganhar as guerras nos quais lutavam. E em afronta ao rei Ezequias, ele mandou um de seus soldados entregar uma carta para o rei Ezequias. Nessa carta havia várias afrontas contra o Deus de Ezequias. E vendo-se naquela situação, sabendo que o rei Senaqueribe era muito mais poderoso do que ele, Ezequias rasga suas vestes, vai até o templo e começa a orar a Deus. E nessa oração, Ezequias ele pede ao Senhor que ele tenha piedade e que ele vire os seus ouvidos para
Ezequias. Depois dessa oração, Deus prontamente ele ouve as orações de Ezequias e ele manda um anjo para que esse anjo ele vá contra o exército de Senaqueribe. E naquela mesma noite o anjo mata mais de 185 mil soldados. Senaqueribe, vendo aquilo, volta para o seu reinado em Assíria e ele se assenta dentro do templo dele e começa a adorar outros deuses. E pouco tempo depois, ele acaba sendo morto pelos seus próprios filhos, cumprindo-se uma profecia que Deus tinha dado a Ezequias, por meio de um profeta. E nesse texto nós podemos ver que muitas vezes em nossa vida nós estamos cercados por problemas que parecem que ser impossíveis de resolver. Naquele momento, Ezequias ele estava numa situação na qual, mesmo com o contingente ou mesmo com o exército que ele tivesse, era humanamente possível ele vencer aquela guerra. Na nossa vida, muitas vezes, nós temos guerras que nós achamos que são impossíveis, que tem guerras que não têm solução. Mas, a partir do momento que nós dobramos o nosso joelho e oramos a Deus, Deus ele vem com solução. E a partir do momento que Ezequias entrou no templo e orou a Deus e pediu que Deus tivesse compaixão dele e do povo, Deus foi lá, interveio e deu uma promessa de que nunca mais ninguém iria chegar perto ou atacar Jerusalém. E essa profecia ela vem se cumprindo até os dias de hoje. Então, o que fica da história do nosso devocional hoje é que nós devemos inclinar os nossos olhos e nossos ouvidos aos céus em meio às tribulações. Quando os problemas vêm, quando as dificuldades vêm, nós precisamos confiar em Deus, porque Ele sim é quem luta nossas guerras. A Bíblia fala que Deus fala a Ezequias que por mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar. Então, se hoje na sua vida você está tendo um problema que você acha que não tem solução, que você acha que a morte é a única coisa que ele espera, Deus ele vai prover tudo aquilo que você precisa na sua vida. Basta você orar, buscar e interceder, porque Deus ele sempre ouve a oração do justo. Esse foi o nosso devocional. Espero que essa palavra ela tenha edificado a sua vida e eu espero que a partir desse texto você possa estar buscando a Deus e Ele sim irá pelejar as suas guerras. Eu sou a Melry e eu estou na igreja desde 2008. Eu me converti em 2008, né? Fui para o encontro. Aí em 2010 descobri que eu estava com câncer e fui tratar o câncer, né? Quando eu fiz a biópsia, deu o 3º nível, né? Nível 3 já. Não fazia nem 3 meses que eu estava sangrando, né? Que eu sangrava e eu não tinha mais menstruação, não menstruava mais. Aí eu comecei a sangrar assim do nada. Aí foi quando eu descobri que eu estava com câncer de útero, aí eu fui para o ginecologista, aí eu fui tratar, me operei e tudo. Aí depois que eu fiz tudo isso, aí eu fiquei no NACON, sendo acompanhada, né? Aí quando foi 2014, apareceu na mama. Aí na mama eu fiz a mamografia e apareceu, né? Eu fiz todo o processo também para operar e tudo. Passei uns 5 meses esperando a cirurgia e não chegou. Aí foi quando me chamaram de novo para me fazer outra mamografia. Aí não tinha mais nada. Deus foi maravilhoso que eu fui curada. Não fiz químio nem rádio. E eu fiquei esse tempo todinho, mas nunca desisti de caminhar na presença de Deus, né? Porque às vezes tem gente que quando escuta uma palavra câncer já morre, né? Porque diz eu vou morrer. E eu não, eu disse eu creio num Deus vivo. Quando a doutora disse para mim, Dona Maria, a senhora está com câncer. Eu disse para ela, eu não aceito esse câncer na minha vida, porque eu não nasci com câncer, eu não vou morrer de câncer. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus de milagre, de cura, e Ele já me curou. Ele não vai me curar não, doutor, Ele já me curou. Eu vou fazer tudo que a senhora mandar eu fazer, mas eu não vou morrer de câncer, porque Deus já me curou. E Deus já tinha me curado mesmo. Naquele dia Deus me curou, porque quando eu fiz os exames depois não dava nada, não dava mais nada nem nada. Só que eu fiquei sendo acompanhada no NACON, né, que a gente fica até 5 anos, 6 anos lá no NACON, né. Aí quando foi 2016 apareceu no pulmão. Aí eu me abalei no pulmão, eu me abalei, eu chorei muito. Eu cheguei em casa chorando, a minha nora disse assim, Dona Maria, o que foi, o que foi? Eu, calma, forro, deixa eu chorar, depois eu te conto. Assim, parecia assim que, quando ela mostrou a tomografia, parecia assim que tinha jogado todas as pedras no meu pulmão. A menor pedra era 13 centímetros.
tinha pedra de 13 centímetros. A menor pedra era 2 centímetros. E ela disse que de 3 centímetros para cima já é maligno. Então, até o 13 já era tudo maligno. E nós estávamos na preparação de ir para o encontro, né? Aí eu disse, eu vou trabalhar no encontro e lá eu vou ser curada. Trabalho no encontro desde quando eu me converti. Porque eu gosto de trabalhar no encontro, né? E nós estávamos no encontro de mulheres, de 2009 até agora eu trabalho nos encontros. E Deus me curou lá. Na segunda-feira que eu cheguei, tinha uma tomografia para me fazer lá na CEDISP, eu fui, fiz a tomografia, até minha filha me acompanhou lá no NACOM e tudo, e a doutora ficava rindo de mim. Ela dizia, meu Deus, o que foi que aconteceu, dona Maria? Não tem nada, só tem cicatrizes. Cadê aquele monte de pedra que tinha aqui? Eu disse para ela, assim, doutora, Deus me curou. A senhora quer conhecer meu Deus? Até eu disse para ela, a senhora quer conhecer meu Deus? Porque Deus me curou. Deus me curou, eu nunca caiu meus cabelos, eu nunca fiz químio, eu nunca fiz rádio. Só fui acompanhada. Eu tenho todos os documentos do processo todinho, tenho minhas ultrassonografias, eu tenho tudo na minha casa. Tudo eu tenho lá. A única coisa que eu adquiri foi uma diabetes, né? E agora, com esse encontro agora dessa semana passada, eu tenho certeza que eu fui curada da diabetes. Que a diabetes, como eu disse que eu tenho diabetes, né? E nunca chegou o nível que chegou. Era 400, 600, tudo isso. E ontem eu fiz exame, e hoje eu fiz exame, tá 112. Eu fiquei assim, eu estou assim, extasiada, porque 112, nunca chegou isso. E eu creio que eu fui curada lá nesse encontro de novo, porque o Deus que eu sirvo é um Deus maravilhoso. E você que quer conhecer esse Deus, venha para a nossa igreja ou para qualquer outra igreja, que Deus está em todo canto. Ele está lhe esperando na sua casa, onde você estiver, Ele está lá lhe esperando para lhe curar, lhe tratar, lhe mudar, como Ele me mudou, me curou. Porque se eu não conhecesse o Deus que eu sirvo, eu tinha morrido. Do primeiro câncer que eu tive, eu tinha morrido. Mas eu disse, não, eu creio num Deus que Ele é vivo, e Ele me curou. Ele me curou em tudo, me curou em tudo. Eu não sou empregada, não sou aposentada, mas Deus não me deixa faltar nada, Deus não me deixa faltar. Deus é fiel, muito fiel, em todo tempo Ele é bom, muito bom, muito bom. Bom dia, eu estou muito feliz de você estar aqui conosco no programa Deus Tem o Melhor. E eu decidi vir aqui para dizer muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado porque você separou um tempo para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida hoje. Fique ligado, o programa Deus Tem o Melhor. A Bíblia é a palavra viva de Deus. E no nosso quadro Desvendando a Bíblia, a gente vai mergulhar um pouco mais fundo nas Escrituras. Hoje tem revelação, ensino e direção. Vamos juntos aprender? Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um Desvendando a Bíblia. E no episódio de hoje nós vamos retratar um dos momentos mais importantes da história da humanidade, a morte de Jesus na cruz. Enquanto nosso Senhor Jesus morria na cruz, algo extraordinário acontecia no Templo de Jerusalém, e isso mudou tudo para sempre. E agora nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Para entendermos isso, nós vamos ter que voltar um pouco lá atrás. No Templo de Jerusalém, havia um lugar chamado Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado do templo. O Santo dos Santos era o lugar onde habitava a presença de Deus. E esse lugar era separado por um véu grosso e muito alto, de 9 a 10 metros. E esse lugar ele só podia ser visitado pelos sumos sacerdotes uma vez ao ano, quando ele entrava para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. E esse véu,
Ele simbolizava a separação que havia entre Deus e os homens, e essa separação ela acontecia exatamente por causa do pecado. Esse véu do Templo de Jerusalém, ele passava uma mensagem implícita para o povo, que Deus era santo e eles pecadores, e portanto eles não tinham acesso para se aproximar de Deus. Mas no dia que Jesus morreu na cruz, esse véu foi rasgado de alto a baixo, e era como se Deus desse uma mensagem, ou como se o próprio Deus abrisse para nós o caminho para o céu. E conforme nós lemos no texto anteriormente, o véu se rasgou lá no templo exatamente no momento em que Jesus entregou o seu espírito ao Senhor. Quando ele suspirou, que ele entregou o seu espírito a Deus, que ele morreu de fato ali na cruz, nesse exato momento no templo de Jerusalém, o véu se rasgou. Jesus ali estava abrindo o caminho para nós, do acesso de volta para a presença de Deus. E a Bíblia explica isso para nós no texto de Hebreus capítulo 10, que nós vamos ler agora. Agora temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Jesus agora é o nosso novo e vivo caminho. Por Ele nós temos acesso direto a Deus. Não precisamos mais de sacrifícios repetidos e muito menos de mediadores humanos. Eu e você podemos nos achegar a Deus exatamente nesse momento. Nós podemos orar, nós podemos nos reconciliar, nós podemos nos aproximar de Deus por esse caminho que Jesus abriu. Queridos, quando aquele véu se rasgou, foi como se o próprio Deus gritasse: o acesso está aberto para vocês. E por causa desse caminho aberto, nós podemos nos achegar ao Senhor, sem culpa, sem remorso, sem acusações. Quando o véu se rasgou ali era o início de uma comunhão real com Deus. E hoje, com esse véu rasgado, como é que nós podemos acessar a presença de Deus? Simplesmente pela oração. Jesus ele abriu esse caminho para que nós pudéssemos ter uma comunhão verdadeira, simples e real com Deus. Quando nós nos achegamos ao Senhor em nome de Cristo, quando nós nos achegamos a Deus pelos méritos de Jesus, o Pai nos aceita, o Pai nos recebe. Se antes o sumo sacerdote lembrava com o sangue de cordeiros e animais, hoje nós entramos por causa do sangue de Jesus. Então o caminho está aberto, livre. Por causa da cruz, nós podemos acessar a presença do nosso Pai agora, em qualquer hora e em qualquer lugar. Guarde essa verdade no seu coração. Você tem acesso a Deus. Nada mais pode te impedir de acessá-lo, nada mais pode te separar dele. Lembre-se sempre disso. A cruz abriu para nós um caminho novo e vivo, e por causa disso, nós podemos nos achegar a Deus. Vamos até o interior do nosso estado, onde a Fundação Afife Arão tem levado esperança, cuidado e transformação. Acompanhe essa matéria emocionante sobre o que Deus tem feito por meio dessa missão. No coração do Acre, longe da correria dos grandes centros, está o Ramal da Bonal, uma comunidade simples, mas cheia de vida e sonhos. É aqui, em Senador Guiomar, que a Fundação Afife Arão tem plantado sementes. Sementes de esperança, de cuidado, de futuro. Toda semana, dezenas de crianças se reúnem para participar do projeto Bola na Rede, uma iniciativa que usa o futebol como ferramenta de inclusão, aprendizado e transformação. Mais do que um jogo, o futebol aqui é oportunidade. É segurança, é amizade, é formação de valores. Enquanto a bola rola, o que realmente está sendo construído vai muito além do placar. Ensina-se sobre respeito, união, esforço e disciplina. Cada treino é uma aula de vida. Cada chute, uma forma de expressão. Cada criança, um mundo de possibilidades. Em regiões onde o acesso a atividades de lazer e formação é tão limitado, iniciativas como essa são faróis no meio da mata. Elas oferecem às crianças um espaço seguro para crescer, sonhar, brincar e, principalmente, acreditar.
A Fundação Afif Arão tem se esforçado para chegar onde muitos não chegam. Em cada vila, em cada ramal, em cada canto do nosso Acre. O objetivo é o mesmo: tocar vidas com amor, fé e propósito. Porque quando cuidamos das crianças, estamos cuidando do amanhã. Ao olhar para esses meninos e meninas correndo atrás da bola com alegria nos olhos e sorriso no rosto, a gente entende às vezes o que parece simples é exatamente o que muda tudo. O futebol aqui não é apenas passatempo, é refúgio, é ponte, é semente. E todos nós podemos contribuir para que essa semente floresça. Fundação Afif Arão, realizando sonhos e plantando sementes nessa geração. Muito obrigado, apóstolo Adeide, pelo projeto em nossa comunidade escolar Bonal. Bom, gente, estou aqui de volta, né? Me chamo Berg Guerra, sou professor de hidroginástica aqui na Fundação Afif Arão. É com grande prazer que a gente retorna às atividades no ano de 2025 e a gente pode estar proporcionando mais uma vez esse momento de alegria e de convivência, porque esse é o intuito: trazer bem-estar, trazer os benefícios tanto físicos como psicológicos, mentais, né? Um bem-estar completo. Que aqui a gente não só faz a aula, mas também tem momentos de brincadeira, tem momentos de convivência. E tudo isso traz benefícios para pessoas que às vezes têm uma certa dificuldade ou passam por alguma dificuldade e aqui acaba encontrando amizade com outras pessoas. E aí a gente vai levando da melhor forma possível para trazer um bem-estar de forma completa para todos eles. A minha amiga que me indicou e eu vim e fiz a inscrição. Hoje é a minha primeira aula e eu gostei muito, tanto das alunas como dos professores. A gente sempre precisa, né, que todo mundo manda a gente fazer um exercício, né? Eu me sinto realizado de trabalhar com hidroginástica. Para mim, a área da educação física que mais me realiza como profissional. E ver nas meninas uma evolução tanto de convivência como de bem-estar social, bem-estar físico, para mim é a maior realização como profissional que eu posso ter. Atividade aqui da Afif Arão, para mim é muito bom, que eu me sinto muito bem, que eu tenho problema de fibromialgia, né? E eu aconselho todo idoso vir fazer, que é muito boa atividade para cada um de nós, os idosos. Nós precisamos viver e ter uma boa vida.
Fundação Afiferão atua na nossa sociedade trazendo cursos profissionalizantes, mudando a realidade de muitas famílias, trazendo oportunidades em vários cursos que nós promovemos, dentre eles na área de música, violão, teclado, bateria, como também na área esportiva. Nós atuamos com hidroginástica para idosos, fitness, pilates e também balé. São coisas maravilhosas que podem mudar a vida da nossa sociedade, principalmente das nossas crianças carentes. Trabalhamos voltados para as nossas crianças e os idosos da nossa sociedade. E como podemos fazer parte desses projetos? Você pode estar entrando na comunidade da Fundação Afiferão no WhatsApp, onde estaremos divulgando os links para inscrições, avisos e muito mais. Não deixe de nos acompanhar em todas as redes sociais, estamos em todas as plataformas. Esta é a Fundação Afiferão. Então, você também pode participar desses projetos. Aproveite o QR Code que está na tela e faça a sua colaboração. Deus abençoe a sua vida. Agora é tempo de palavra. Recebe com fé o que o Senhor tem para ministrar no seu coração hoje. É tempo de ouvir a voz de Deus. Nós vamos ter um convidado muito especial essa manhã, né? E eu quero convidá-la a estar aqui, esse jovem cheio de Deus, Paulinho. Glória a Deus. Amém. O tema dessa ministração é mudando minha mentalidade. Aonde nós, muitas das vezes, a maioria das vezes, é a minha mentalidade que me paralisa. É a minha mente, meus pensamentos que me fazem a não avançar. Quantos de nós recebemos na nossa infância uma palavra maldita, né? Uma palavra que nós não ia sermos nada, que nós não ia conseguirmos, e até hoje nós continuamos avançando com esse pensamento na nossa mente. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade. A sua mentalidade tem que ser mudada, amém? A sua mentalidade tem que ser curada. A minha mentalidade tem que ser liberta, curada, transformada. Ela não pode ficar parada lá atrás, aonde um dia alguém falou para mim que eu não iria conseguir. E a palavra de Deus diz em Romanos 12, 2, se você quiser abrir, fique à vontade. Todos conhecem, muitos conhecem, graças a Deus. E diz dessa maneira: e não sejais conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui de nós quer receber isso? Receber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós queremos isso. Então nós não podemos nos conformar com este mundo. Eu não posso aceitar as coisas que o mundo tem colocado na minha mente. Eu não posso aceitar as coisas que estão querendo empurrar a goela abaixo. Eu preciso que a minha mente seja renovada. Nós somos o quê? Amém. Nós somos uma igreja renovada, amém? O nome já é de Deus. Nós não estamos aqui lá como lá atrás, nós somos renovados dia por dia. A palavra de Deus diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã. E é nessa manhã que a nossa mente também precisa ser renovada para o novo. Amém? É chegado um novo tempo, estamos vivendo um tempo de obras. É forte. Nós estamos passando por uma transição, amém? E teve um monte de gente que disse: eu não vou, eu não faço, eu não quero, meu líder é meu líder. O meu líder era o pastor Regis, eu vou fazer 17 anos de igreja esse ano, graças a Deus. Parece que eu tenho 17 anos, mas eu vou fazer 17 anos de igreja. E na hora que eu recebi, aonde eu estava, na mudança, e todo mundo, não vou, não sei o quê. Amém. O propósito é um só, é falar do amor de Jesus, é pregar, é ganhar, é conquistar.
O pastor Regis, quando nos consolidava, ele dizia: eu consolido vocês para que vocês sejam 12 da apóstolo. Ele falava: eu quero que vocês cresçam mais, que não chegar um tempo que vocês vão ter que ir para lá, ser pastores. Então, amém, amém, igreja? Hoje, a pessoa que você está, o líder que você está, ele vai desafiar você a fazer o novo, viver o novo. Eu trabalhei numa empresa há 10 anos, e para mim era cômodo. Eu entrava a hora que eu queria, eu saía a hora que eu queria. Se eu quisesse faltar, eu podia faltar. Se eu quisesse tirar férias, eu tirava férias. O que eu quisesse fazer na empresa, eu fazia. A gente era como sócio, eu e a dona. Meu Deus, para mim era bom demais. Só que chegou um momento que eu não passava mais, a minha já estava limitado. E por anos a Paula dizia para mim: meu filho, tu tem que sair daí. Mas para mim era cômodo. Quem é que não quer acordar 8 horas e chegar no trabalho a hora que quer? E até que surgiu uma proposta. Minha esposa orou muito, e a Paula também, e aí surgiu uma proposta. E na hora que eu cheguei para a entrevista, o cara disse assim: aqui a gente entra 7 horas. Aí eu já pensei a hora que eu tinha que acordar. Eu disse: misericórdia. Aqui uma coisa que a gente não tem é feriado. Eu falei: feriado? Quando pensava em tempo de chuva, a gente já fechava o escritório. Eu disse: meu Deus do céu. Aqui a gente cumpre rigorosamente o horário. E aquilo foi desafiador para mim. Mas a minha mente dizia: vai não, que isso é cilada. A transição, ela é difícil. Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu aceitei, amém? E Deus tem me prosperado e tem me abençoado no novo local. Não que o antigo não seja bom, mas Deus tem me levado a novos horizontes. Porque a transição é difícil. Eu fiquei com medo de não dar conta. Na primeira semana eu dava vontade de sair de lá chorando. Eu não sabia o que fazia, o dono só falava: faz. E eu era acostumado dentro do escritório de contabilidade, eu fui cuidar de uma empresa grande. E eu ficava: meu Deus, e eu saía dali, eu ia orando: meu Deus, me capacita para que eu consiga. Porque a transição não é fácil. Quantos de nós questionamos a mudança, a transição? Mas eu quero dizer para você que é chegado um novo tempo, amém? E esse novo tempo é você que irá viver. Então não se questione com quem você está. Não se questione aonde lhe colocaram. Porque eu gostava do meu líder. Ele vai continuar sendo teu líder, sendo teu amigo. Ninguém é inimigo aqui. Ou tem inimigo aqui? Misericórdia. Todo mundo é irmão, velho. Todo mundo está debaixo do mesmo propósito. Amém? Quem é o mesmo, vive o mesmo propósito? Levanta a mão. É um só. Então é o chegar do novo tempo, amém? Diga: eu vou viver o novo tempo. Tinha pessoas que na célula estavam com 20 e 30. Mas o problema não é ganhar, o problema é formar. Porque nós acostumamos os discípulos do jeito que eles queriam. Falo como eu, como líder. 15 anos de célula, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Mas nós acostumamos o líder: fica aí. Até o lanche, apóstolo, eles não queriam dar. Agora tem convidado que chega com o lanche. Vão ficar com fome. Não, o convidado chega com a coca, com o bolo, e ainda chega com o que eu não tomo refrigerante, ainda chega com o outro, um suco. E os discípulos velhos não tomavam a atitude de comprar um lanche. Quantas vezes a gente não espera da apóstola, né, apóstolo? Tem que ser apóstolo. Se a apóstolo não fizer, eu não vou fazer. Esperamos dos pastores. Então nós temos que entender isso, que nós temos que viver o novo, e para viver o novo, nós temos que fazer. Quem aqui gosta de construção? Eu acho que ninguém gosta de construção. Você gosta? Meu Deus, eu tenho pavor de construção. Quando eu falo de construção, eu disse: meu Deus, não quero não. Mas ninguém gosta de começar uma construção e parar. Ficar com o piso sem o piso, ficar só no contrapiso, ficar só no reboco. A gente gosta de começar e acabar, porque a gente já quer ver meu Deus, como está lindo, não é verdade? E como é que nós estamos parados, que somos obras?
Hoje o problema da geração é que quer começar uma coisa e acabar logo. A geração imediatista. Mas como é que para minhas coisas eu quero acabar logo e para Deus eu digo, amanhã eu posso fazer. Amanhã eu faço. A palavra diz em João 3,30, é necessário que Ele cresça e eu diminua. O propósito não é que nós façamos as nossas coisas primeiro, é que nós façamos primeiro as coisas do céu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O propósito é fazer a obra de Deus primeiro. Aí a gente coloca as coisas de Deus. Estou falando por mim, não por você, amém? Quem está precisando de cura é eu. Deus falou comigo, me curando. Aí a gente coloca as coisas, nossas coisas primeiro, para depois, se der tempo, a gente fazer as coisas de Deus. Misericórdia. O reino de Deus não parou. A obra não parou. Quem parou fomos nós. A mudança ela é necessária para que haja o novo. Irmão, eu já limpei cadeira, eu já limpei banheiro, eu já limpei 120 pratos, eu já lavei talher, eu já fiz aqui o que você pensar nessa igreja, eu já fiz. Você pode dizer assim, meu Deus, foi. Você chegou no tempo de um banheiro bom, você não conheceu nem os outros. Que entupiu o mictório, eu tinha que ir lá desentupir. Já fiz isso, mas não é o que eu fiz, é o que eu tenho que fazer todos os dias. Porque aí a gente chega assim, apóstolo, já falei, tenho que ser curado, por isso que Deus está me curando. Agora é o tempo dos novos. Agora, quem chegou agora que tem que fazer. Mas não, nós temos que fazer e somar com os novos e ensinar os novos. Imagine a apóstola dizer, eu já fiz, já saí de Brasília, vim aqui, montamos, está tudo estruturado, vou embora. Parei, vocês aí, não é isso. Já pensou, pastor Nelson? O começo, lá de onde o senhor já fez, metendo na massa. Não temos que parar, nós temos que continuar. Quem já tem mais 10 anos de igreja aqui? Levanta a mão aí. Olha aí. Então você tem que continuar, se parou, amém? Se comprometa hoje, eu vou continuar. Amém. Nós não podemos parar. Porque tem novos, a gente tem que ensinar aos novos. Nós temos que estar lado a lado com os novos para que os novos possam crescer melhor ainda. Com mais saúde. Se lá atrás aconteceu alguma coisa que nós erramos, que falhamos, a gente vai ensinar os novos a não errar nessa área. Glória a Deus. Isso Deus falou comigo. Deus está me curando, amém? É eu que estou sendo lapiado. Que nem eu estou dizendo para você, eu vou fazer 17 anos. Mas se for para falar de curricular, eu já fiz muitas coisas. Mas eu não posso parar, porque o meu chamado não é para parar, é para continuar. O propósito, ele é para ser feito. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. E nós temos que nos perguntar, por que paramos? E quanto tempo faz que paramos? E nesse momento que eu estava estudando, foi neste mesmo momento que Deus falou comigo. Tem muita gente que pegou suas armaduras e doou. Tem muita gente que pegou suas armaduras de guerra e deu. Porque parou. Quanto tempo não colocamos nossas armaduras? Quanto tempo não pegamos, na nossa espada? E eu disse, meu Deus, eu fui experimentar umas roupas, eu acho que a máquina está diminuindo minhas roupas, começou a ficar tudo apertado. Eu botei o segundo botão, eu disse, meu Deus, essa máquina, eu tenho que comprar outra máquina. Ou é muita prosperidade, né? Que Deus tenha abençoado. E aí a gente não pode fazer isso com nossas armaduras de guerra.
E aí o mais incrível, sabe o que foi? Quando a apóstola trouxe essa missão para mim, eu perguntei para alguns discípulos, alguns amigos, o que precisamos fazer para que Deus age em nossas vidas? No WhatsApp, na hora, a apóstola me mandou, eu falei assim, pã! E aí responderam. O primeiro ponto foi o desânimo. Em Josué 1:9 diz: não fui eu que ordenei a vocês, sejam fortes e corajosos, não apavore, nem desanime, pois o Senhor é seu Deus, estará com você por onde você andar. E o mais incrível, que nós, igreja, não podemos estarmos desanimados. Para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que ter ânimo. Dá um sorrisão aí para o teu irmão que está ao teu lado. Às vezes tem gente que chega na igreja com o sorriso para baixo. Cara rabugenta. Não dá nem paz para as irmãzinhas. As irmãzinhas estão com aquela mãozona lá atrás. E passa que não dá. Dá um bom dia, irmão. Se anima. Paulinho, tu não sabe a guerra que eu estou passando. Meu Deus, vou te dizer uma coisa, eu tenho certeza. A guerra que você está passando, a bênção vai ser muito maior. Quanto maior a guerra, maior será a tua vitória. Ei, eu já passei umas guerras abençoadas. Eu já tive uns dias de choro. E quando Deus traz a bênção, eu disse, ei, meu Deus. Quanto maior a guerra, maior a sua bênção, amém? Todos nós vamos passar por guerra. Se alguém chamou você para a igreja e disse, não vai passar por guerra, pode dar uma melada. Você vai passar por guerra. A apóstola está de repouso, olha onde ela está. Não é guerra, mas eu estou dando um exemplo para você. Que tem gente que nem serenou e disse, vai chover, eu nem vou para a igreja hoje. Deu nem coriza, disse, já estou gripado, não posso nem ir para a igreja. Nós não podemos estar desanimados, igreja. Nós sabemos que hoje existe muita gente com ansiedade, com depressão. Nós precisamos ser um canal de bênção na vida dessas pessoas. Como é que eu desanimado, como é que eu capenga, né? Vou conseguir trazer cura para uma vida de uma pessoa? Como é que eu, sem sorrir, vou conseguir trazer alegria na vida de outra pessoa? Então diga, desânimo, fora. Saiu em nome de Jesus. Eu ia para uma igrejinha que quando eu era pequenininho, que eu ia para dormir nos bancos, minha avó levava, eles falavam, abre a porta que agora vai sair tudo. O desânimo saiu em nome de Jesus, amém? Não podemos estar desanimados, glória a Deus. Tem alguém que precisa de um abraço? Não? Todo mundo está feliz? Você precisar de abraço, pode abraçar o pastor Régio, o abraço dele cura. Um abração assim, apertado, tem dia que eu chego e ele, estou curado. Pastor Ana também estava dando um abraço ali, que também cura. Precisou, vá lá. Amém? Segundo ponto, comodismo. E não podemos ser uma igreja acomodada. E isso é forte, porque o comodismo, ele é a maior chave que paralisa uma pessoa. Aceita onde está, aceita da forma que está. Tem gente que não está vivendo bem, mas está aceitando. E você não foi chamado para isso, amém? Você foi chamado para o melhor dessa terra, glória a Deus. A sua empresa irá prosperar, o seu trabalho irá prosperar, a sua casa irá prosperar, aonde você estiver vai ser abençoado, porque você não foi chamado para isso, você foi chamado para mais. Quanto se a gente estivesse acomodado que chegamos aqui de bicicletinha ou de pé, hein? Quantas vezes o Charles Duarte veio de pé lá das placas? Hoje é de carro, placa solar em casa, ar-condicionado na sala. Vai se acomodar?
Pastor Regis trocou de carro, eu digo, preciso trocar de carro também. Vai se acomodar, varão. Nós não podemos estar acomodados. Queira crescer. Você está na célula, diga para o seu líder, ei, meu líder, vamos abrir uma célula lá em casa. Quando eu comecei a ir para a célula, os caras abriram, foi 2 células lá em casa. Será que queriam me ganhar? Abriram na quinta e no sábado. Não tinha como eu sair, eu tinha que abrir para eles fazerem a célula. Eu estava só indo. Eu disse, rapaz, não é bom só quinta, não. Eles disseram, é bom é quinta e sábado. Chame alguém para sua casa, um líder. Chegue para os pastores, pastor, eu quero abrir lá na minha casa uma célula. Você não sabe a maior bênção que é uma célula numa casa. Tem gente aí que está indo para a célula há anos, mas não convida para sua casa. Ah, Paulinha, porque na minha casa não dá. Você não sabe onde eu morava. Você não viu onde eu morava. E eu fazia lá na área da onde eu morava, porque eu morava na própria área. E para honra e a glória do Senhor Jesus, Deus me deu uma casa com área. E eu cheguei aqui, eu estudava, tinha acabado os estudos, comecei a trabalhar na igreja, apóstolo e apostolarão falavam, vão estudar. Isso aqui não é para vocês. A apóstola mais falava. Eu poderia ter continuado limpando a igreja. Poderia ter continuado no cômodo. Quando eu formei, a apóstola chegou para mim e disse, meu filho, agora é hora de você avançar. Essa apóstola vai me demitir? É a hora agora de você ir para novos ares. Mas na hora eu quero ficar aqui. E eu entendi o que é isso. No seu profissional você não pode parar. Todos os dias você tem que ser mais, amém? Querer mais. No seu espiritual da mesma forma. Você está lá na célula, queira ser o líder, do líder, o 12, do 12, vá crescendo. Nós não podemos chegar e ficar, é bom demais sentar aqui. Essas cadeiras não é sua, amém? Tem gente que briga por cadeira. Meu lugar, não, mano. Isso aqui é para a gente aprender mais de Deus. Aí a gente aprende aqui e sai lá para fora para cumprir com o chamado. Sentou na minha cadeira o homem, irmão. Misericórdia. Então nós não podemos estar acomodados, amém? Outro ponto é vida de oração. Como é que pode um crente que não ora? Se um crente não ora na igreja, imagine em casa. É difícil. Uma vez um discípulo meu disse, culto é a mesma coisa. Cheguei, todo mundo chorando, a igreja caindo os pedaços e o cara sentado. Como é que vai ser novo? Como é que vai? A gente mesmo se acomoda, não ora. A igreja orando, chorando, sentado. Apóstolo Arão disse que todas as vezes que você passar pelaquela porta, que seja um culto diferente. Nunca é o mesmo. Se você pensar que é o mesmo, pode mudar, dizer Deus me cura, porque não é o mesmo. Quando chega com a guerra, tu vem aqui para o altar, tu ora, pede para a apóstolo botar a mão na cabeça, está tudo bem, está lá. Nós temos que ser uma igreja de oração, amém? O momento que nós vivemos, nós temos que estar orando. Nós não podemos parar. Olhe para o seu irmão e diga, não pare. A sua casa é um momento, é uma chave onde você tem que orar. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Temos que orar. E como é que pode nós, crentes, não orarmos? Quando eu não era crente, que ora de manhã, tarde. Quando eu não era crente, eu acordava cheio de óleo na testa. Eu disse, que é isso? A minha avó de madrugada, com óleo na minha cabeça. Será que eu era benção?
Eu botava aquelas tornozeleiras, cortava. Vai todo o despacho fora, e óleo na cabeça. Eu acordava sem tornozeleira, com óleo na cabeça. Eu disse, meu Deus. E quando não, beba água. Que água, vó? Beba água. Ela orando por mim, meu irmão. Ela orando pela família. Quando eu chego e toco lá, abro, ela, meu filho, eu estava orando por você, que estava tendo uma maior quebradeira aqui. A oração é a chave, irmãos. Está dando tudo errado, vai orar, igreja. Está precisando de libertação na família, vai orar. Até hoje, eu chego lá, ela vem cá, olho na testa. E não deixa não ela passar para ver. Leitura da palavra, como é que nós podemos viver sem a leitura? Sem o alimento, nós não podemos viver sem isso. Esse é o maior manual da nossa vida, amém? Nós precisamos ler, buscar e aprender. Nós não podemos somente abrir aqui, ler um versículo, ou então ver o versículo que o irmão mandou e dizer, está abençoado o dia. Não, a gente tem que estudar, a gente tem que devorar. E o último ponto é a atitude. Nós precisamos tomar atitude. Quantas e quantas vezes nós chegamos para as pessoas e dizemos, nós não vamos mais fazer, eu não vou mais fazer isso. Eu vou mudar, minha líder, pode contar comigo. Quando passa pela porta, a apóstola manda, paz, nem responde mais. Nós somos chamados para uma missão, amém? Quem está disposto para a missão? Então, nossa atitude tem que estar sempre pronto. Toda hora pronto, amém? Pastor Regis sempre ensinou isso. Mandei mensagem, se arruma e vamos. Pronto. Estou pronto. Nem questiona muito não. Uma vez ele me pegou, botou para plantar coco lá na mãe dele, eu pensando que era para outra coisa. Eu estava tão pronto, que ele pegou e quando cheguei lá era plantar coco. Mas nós não temos que ter a atitude que falamos aqui na frente dos nossos pastores, do nosso líder, quando saímos nós fazemos outros. No meio da transição, nós chegarmos para a apóstola, a transição está boa. Na hora de sairmos, eu não vou aceitar. Ninguém é dono de ninguém. Nós temos que ser uma atitude de fazermos, amém? E sabe qual é o mais interessante, igreja? É que todos esses pontos foram falados por pessoas que sabem aonde precisa ser curado. O mais interessante é que eu sei aonde eu preciso ser curado. E eu crio historinhas dentro da minha mente para mim não ser curado. O jantar de casais, quem foi? Quem não foi, perdeu a benção. Mas a gente cria histórias para não ir. A apóstola falou assim, acabou as vagas, e todo mundo, eu queria ir. Tem gente que fica esperando acabar a vaga. Mas é verdade. Aí acaba a vaga, aí o cara diz, meu líder, eu ia, mas acabou a vaga. História que a gente cria para nós mesmos. Porque a gente pode ser o primeiro a colocar lá a inscrição. Puf! Eu vou arrumar o dinheiro só semana que vem, mas a inscrição está feita. Quem sai na frente, governa. Mas nós temos que parar com essas historinhas, amém? Porque nós estamos em construção. E a nossa obra ela não pode parar, nós temos que continuar. E hoje eu estou aqui para chamar você para avançar. Da mesma forma que eu estou sendo curado, liberto, transformado, restaurado, para dar continuidade na obra, não parar, eu quero convocar você a continuar com essa obra. Porque, como eu disse, o mais interessante é que todos nós sabemos aonde nós precisamos mudar para que o agir de Deus venha. A intimidade, ela gera isso. Mas quem sabe verdadeiramente é você. O seu líder até te conhece, a apóstola até te conhece, mas aonde você precisa ser curado, só você sabe.
Você que esteve conosco até aqui, eu tenho certeza que Deus falou no seu coração. Deus não prenderia até aqui por nada. Algo Ele quis falar e deixar gravado no seu coração. E mais do que isso, muito obrigada. Minha gratidão porque você abriu o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Ele tem mais a acrescentar. Visite-nos na Igreja Renovada, na Rua Jaguarira, aqui na Isaura Parente, porque Ele tem mais para entregar ao seu coração. Deus tem sempre o melhor para você. E chegou a hora de conferir tudo que está rolando essa semana aqui na Igreja Renovada. Vem com a gente para a nossa agenda. De terça a sábado, às 5 da manhã, nós temos o culto da madrugada. Terça-feira, às 19 horas, nós continuamos estudando o livro de Esdras com o culto da série. Quinta-feira é dia da célula nos lares. E no sábado, nós temos rede de criança às 15 horas e rede de jovens às 19 horas, tanto no templo quanto no anexo. E no domingo, às 8 horas, nós temos o melhor culto. Às 8h30, a Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas, Rede Adolescentes. Às 10 e às 18 horas, nós temos o culto de celebração. Às 18 horas, nós temos as bases setoriais. Quer saber onde fica a base mais próxima aí da sua casa? Acesse renovada12.com.br. E falando em agenda, já anota aí para não esquecer. No dia 5 de julho, a gente tem um encontro marcado na Concha Acústica para celebrar o aniversário da Fundação Afife Arão. Vai ser uma grande festa ao ar livre, com apresentações, louvor, alegria e toda a família da fé reunida para agradecer e celebrar essa missão tão linda que Deus tem usado para abençoar tanta gente. Leva a família, chama os amigos e vem com a gente viver esse momento de gratidão e comunhão. E não esquece de acompanhar a Renovada nas redes sociais e no nosso aplicativo. Lá tem palavra, agenda, louvores, mensagem e tudo que edifica a sua fé no seu dia a dia. Você sabia que a Igreja Renovada está expandindo ainda mais para chegar até você? Nosso aplicativo é a prova de que a mensagem de Deus não tem limites. Ele conecta você com tudo o que importa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o app, você acompanha nossa agenda mensal, estuda a Bíblia diretamente na palma da sua mão, envia pedidos de oração e revê as matérias do programa Deus Tem o Melhor e vídeos do nosso canal no YouTube. Inclusive, já se inscreve e ativa as notificações. E não para por aí. No Instagram, alcançamos milhões de pessoas com vídeos inspiradores e mensagens que tocam o coração. É a palavra de Deus chegando a lugares que nunca imaginamos. Também estamos no TikTok, Quai e Telegram, levando alegria, fé e esperança de forma leve e acessível. Em cada post, vídeo ou mensagem, estamos cumprindo o chamado de levar a luz de Cristo cada vez mais longe. E se você quer saber mais sobre a nossa igreja, o site é o lugar perfeito. Lá você encontra a localização das bases setoriais, descobre onde tem uma célula pertinho da sua casa e pode ver uma galeria incrível de fotos que registram os momentos mais marcantes da nossa jornada. Este é o ano da expansão e você faz parte disso. Baixe agora o aplicativo da Igreja Renovada, siga nossas redes sociais e acesse o site. Juntos, vamos levar o amor de Deus ainda mais longe. Igreja Renovada, conectando vidas ao coração de Deus. E chegou ao fim de mais um programa Deus Tem o Melhor. Que domingo lindo, né, gente? Deus falou, edificou, ensinou e nos lembrou do que mais importa. Se quiser rever esse programa, é só assistir na quarta-feira, às 9 horas da manhã ou a qualquer momento no canal do YouTube da Igreja Renovada. Que você tenha uma semana abençoada e até o próximo Deus Tem o Melhor. Lembre-se, Deus tem o melhor para você sempre.